significativas do modernismo brasileiro. Apesar de seu livro de estreia, Vida Extinta, ainda dialogar com a estética simbolista, Lanterna Verde, de 1926, é o retrato de uma época de profunda efervescência artística e social, celebrada pela Semana de Arte Moderna, de 1922. Sua participação na Revolução de 1930 é até hoje apontada como fundamental para a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, apesar de ter sido exilado por este mesmo governo 2 anos depois. O entrecruzamento de linhas e tendências de uma vida tão intensa quanto fugaz é tema de Felipe de Oliveira na Semana de Arte Moderna de 1922, apresentado por Pedro Brum e Lucas Ambelão. Com muito prazer, então, convido os professores para iniciarmos a nossa conversa. Muito bem. Boa tarde, boa noite. Boa tarde a todas e todos. Satisfação voltar aqui ao palco da FLISM. E muito agradecido, assim, ao Gerson, a Raquel, ao Enéas, colegas que idealizaram esta festa literária, que a têm mantido, que bravamente a mantiveram nesses 2 últimos anos aí de pandemia, mesmo à distância. E para mim também é reconfortante estar aqui, porque involuntariamente para todos nós, eu acho que acabei sendo protagonista de um daqueles momentos muito aflitivos da FLISM, quando me coube coordenar aquela fala do Milton Ratum, e foi uma coisa maluca aquilo, porque nós estávamos com um delay, ele entendia metade do que eu dizia e eu a outra metade do que ele dizia. Foi uma coisa muito louca. Até hoje me pergunto como é que nós levamos adiante aquele negócio e se alguém que estava assistindo conseguiu entender alguma coisa. Porque a gente ainda naqueles momentos tinha muita dificuldade com essas ferramentas e tal, quando não nós aqui, que até acho que a turma estava mais preparada, mas às vezes os convidados não sabiam manejar e tal, então é uma situação de fato muito difícil. Então também por isso, para evitar essas quiprocós aí à distância, estar de volta aqui, poder falar assim, olho no olho, ver aqui o público, conversar com o público é de fato muito satisfatório. Lucas, eu não sei se você quer. Assim, bom, eu gostaria então de aproveitar também para agradecer a FLISM por ceder esse nosso espaço para falar sobre a poesia de algum modo da cidade, sobre o Felipe de Oliveira, sobre a pesquisa que a gente vem empreendendo nos últimos anos. E, enfim, também parabenizar pelo evento, pelas falas. E é muito gratificante nós podermos conversar sobre literatura, conversar sobre arte, sobre cultura na nossa cidade e falar também sobre literatura local. Tá bom, vi aqui que o relógio corre, vou tentar ficar aqui dentro do prazo e ainda deixar um tempinho final aí para as participações. Bom, o desafio aqui é um pouco associar a figura de um poeta que nasceu aqui em Santa Maria, mas fez a carreira toda ela fora daqui, com um evento nacional, que é a Semana de Arte Moderna, que este ano faz exatamente 100 anos, tem 100 anos da sua realização. Mas eu e o Lucas, que temos pesquisado o Felipe intensamente já nesses últimos 4 anos, eu há bastante mais tempo, a primeira participação que eu tive um pouco assim na poesia do Felipe foi ainda na minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma dissertação sobre o Felipe, isso é ali da viradinha dos anos 80 para os anos 90, não estou careca aqui de graça. E depois participei assim das edições completas, já saíram 2, não é, aqui para a editora da nossa universidade, tenho feito várias pesquisas sobre o Felipe, acompanhado, enfim, essa trajetória, e para mim a satisfação imensa, o Lucas, não é, tem desenvolvido comigo um projeto sobre o Felipe, aí, junto ao nosso pós-graduação na universidade inicialmente, depois um pouco assim, de modo solo, não é, e voluntarioso da parte do Lucas,
um pouco empolgado com essa coisa da pesquisa, ele também continuou. Então, assim, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar aqui contextualizando um pouco o Felipe, a participação dele aqui em Santa Maria, a vida dele e tal, e depois a gente pode fazer alguns comentários sobre essa interseção assim, do Felipe no panorama da poesia brasileira, Felipe, Semana da Arte Moderna, e situamos um pouco ele assim também relativamente à historiografia literária, né? A memória que fica, enfim, um pouco avaliar, digamos, o peso da sua poesia e da sua obra. Bom, a primeira coisa quando fala de Felipe em Santa Maria é recuperar assim, um panorama muito conflagrado ali entre o final dos anos 1880 e início dos anos 1890. A família do Felipe é uma família muito ligada ainda àquele peso monárquico daquele momento, numa república recém-instaurada, e vai ficar aqui no Rio Grande do Sul ao lado do Silveira Martins, quando explode a Revolução de 1892, 93, e isso quer dizer, vai ficar contra o Júlio de Castilhos, e isso vai ser muito dissaboroso assim, para a família. Então tem um crime aqui em Santa Maria, em 1890, cuja vítima é o pai de Felipe. Né? A gente tem de fontes históricas aqui que tratam desse assunto, o História de Santa Maria, do João Belém, que é um livro dos anos 30, e depois a cronologia histórica de Santa Maria, que é do Romeu Beltrão, que já é do final dos anos 50, e até os dois têm reedições relativamente recentes aqui da editora da universidade. E a outra grande fonte para saber assim, biograficamente do Felipe é o Memórias, do João Daut Filho. O João Daut é tio do Felipe, é o Jango, o tio Jango, irmão da mãe do Felipe, chamava Maria Adelaide. A rua Daut aqui é uma homenagem ao João e à família Daut, não é? Mas esse evento, não é, trágico, 1890, se a gente vai lá no Romeu Beltrão, o Beltrão vai fazendo aquela coisa no livro dele que é um pouco assim, cada mês, não é, dos meses, vários dias, e ele vai levantando, é cronologia, vai levantando destaques e vai colocando ali. É muito interessante, é didático também, e certamente é o melhor levantamento que se tem sobre a história de Santa Maria. Ele começa no final do século XVIII, vem até 1930, e ele vai muito assim, a pesquisa dele foi atrás de cartórios de registro, quando passeava de braço com a esposa em adiantado estado de gravidez, recebe um tiro à traição desfechado por um mulato desconhecido, o doutor Felipe Alves de Oliveira, que morre 5 horas depois. Aqui ele fala um pouquinho sobre o criminoso e tal, depois ele diz assim: o crime abala profundamente a cidade. O doutor Felipe é sepultado no dia seguinte, com grande acompanhamento, no cemitério municipal, perto da capela, onde ainda hoje pode-se ver o túmulo, ainda hoje em 1950. A capela não existe mais. Mas, pelo levantamento que nós fizemos, não é, a área que era ocupada pela capela está próxima do posto da guarda, para quem entra na entrada principal ali do cemitério ecumênico. Eu confesso para vocês que não conferi se existe alguma pedra indicativa, se esse túmulo do Felipe ainda está ali ou não. Registro o assentamento de óbito do arquivo do Bispado de Santa Maria, que a morte ocorreu à meia-noite, que o doutor Felipe era natural de Pernambuco, tinha 33 anos, filho de José Alves de Oliveira e Maria Madalena, casado com Maria Adelaide Daut, deixando 2 filhos, Isaura, 6 anos, e João, com 4 anos. 12 ou 13 dias depois, nascia Felipe, o terceiro filho do casal. Portanto, quando Felipe nasce, 24 de agosto, não é, fazia ali 12, 13 dias que o seu pai tinha sido assassinado. Isso marca muito a biografia do Felipe, naturalmente, né? Sempre quando se fala do Felipe, se lembra desse episódio e tal. Depois, assim, quando fala do Felipe, da data do nascimento aqui, que é, Romeu Beltrão coloca 23 ou 24 de agosto.
E ele dá uma explicação para isso e diz assim, ó: relatou-me a dona Araci Klump, pessoa digna de toda a fé e muito ligada à família Daut, que devido ao abalo sofrido pela esposa do Dr. Felipe, o parto foi retardado, o poeta nasceu, e o poeta nasceu na madrugada de 24. Como a data se lembrasse os horrores da noite de São Bartolomeu, em 23 para 24 de 1572, na França, pediu à mãe de Felipe que o filho fosse registrado a 23. É curioso porque a data que a gente tem assinalada na história é 24, de fato. Né? A data hoje assinalada é 24. O Romeu aqui está dizendo que ele nasceu de fato no 24, mas o registro constou 23. E ele só foi batizado, vejam bem, ele nasceu em 1890. Ele só foi batizado a 13 de junho de 1892, segundo o Romeu Beltrão. Portanto, 2 anos após o nascimento, o que não era costume naquele tempo, talvez por algum ressentimento materno, coloca aqui o Romeu Beltrão. Acho interessante recuperar esses dados históricos, porque eles são muito importantes, assim, na biografia do Felipe. Eles sempre voltam, e quando a gente lê a biografia do Felipe, não é, além dessa questão, assim, dessas intercorrências relativas ao nascimento, ao assassinato do pai, não é, essa crise conflagrada na família, quais são os outros pontos a chamar a atenção? Primeiro, assim, a família vai se, por assim dizer, vai se dividir logo depois desse episódio. O grande esteio da família, que era o Jango, o tio dele, não é? É o primeiro farmacêutico formado aqui em Santa Maria. Ele foi formado em 1879 e teve uma farmácia ali na rua do acampamento. Me parece que ele morava ali, inclusive. Na acampamento, você passa aquele Museu Gama Dessa, quase ao lado do Gama Dessa. Ali era a farmácia do Jango. E me parece a casa dele também. Depois, assim, o avô do Felipe, ou seja, o pai, ou os pais, os avós dele, os pais da mãe dele, tinham uma casa, moravam, me parece, ali onde hoje é o procedimento da rua Astrogildo de Azevedo, lá em relação a Riachuelo. Não sei se vocês se localizam geograficamente. Aquela travessa ainda não existia. O que existia era a Astrogildo para o outro lado, descendo aqui em direção a Floriano, que chamava Rua dos Maricás, na verdade. Então me parece que ali, quase em frente à farmácia, um pouquinho para lá, portanto, moravam os avós do Felipe. E um pouco mais à frente, eu acho que ali perto da Tuiuti, existia um grande armazém na época, uma casa de comércio, que fora do avô do Felipe e de um irmão da avó do Felipe, onde os avós dele também tinham morado, e onde, me parece, o Jango e as irmãs, os irmãos, nasceram. Então o pessoal se espalhava exatamente naquele conjunto ali, quase um triângulo, não é? Entre o Taperinha, da frente do Taperinha, um pouco mais adiante ali na Astrogildo e talvez um pouquinho mais para frente ainda. E o Jango vai embora de Santa Maria. E logo depois que deu esse episódio aí e tal, ele ainda teve, em busca assim do criminoso e tal, outras altercações na cidade, foi perseguido, ameaçado de morte, e ele se muda para Porto Alegre. Ele vende a farmácia, que era bem sucedida, para um funcionário dele, o Percival Brenner, e vai embora para Porto Alegre. Ele compra uma farmácia lá, na Rua da Praia, em Porto Alegre, e logo em seguida ele leva a Adelaide, leva a Isaura, a Zarinha, e leva o João. Portanto, ele leva a mãe e os 2 irmãos do Felipe. O Felipe fica em Santa Maria. Fica morando com o avô e a avó e com a tia dele, irmã da mãe, chamada Adélia. Ao que me consta, ainda moravam aqui na época o Francisco, que é irmão do Jango, que depois vai para Porto Alegre também trabalhar na farmácia, e uma outra irmã chamada Maria Luísa, casada com um Fiuza, que moravam ali descendo a Rio Branco, não é? Em direção à estação férrea. Acho que para o lado da Rua Daut, Vale Machado, por ali assim. Não havia nenhuma rua calçada em Santa Maria ainda em 1890, para vocês terem uma ideia da cidade na época.
Os nomes das ruas, não é? Aqui, por um lado, a cidade terminava aqui, onde hoje é Rio Branco, ali para baixo, era a Rua do Progresso, não é? A Doutor Bozano se chamava Rua do Comércio, Acampamento já era a Rua do Acampamento, e depois tinha a Rua da Aldeia, que era Presidente Vargas, não é? A praça principal era a Praça da Matriz, havia uma igreja ali, e hoje é o Teatro 13 de Maio, não existia a catedral, e tinha uma igreja que chamava Igreja dos Índios, que já era no outro final da cidade, que é onde, mais ou menos, onde hoje é o Hospital de Caridade. Essa era a cidade quando o Felipe nasceu. Essa era a cidade quando o Felipe nasceu. Então, assim, o Felipe fica em Santa Maria, o Jango e os pais, desculpe, a mãe e os irmãos vão para Porto Alegre, e ele permanece aqui até 1902, ele fica 12 anos aqui. Ele faz a escola primária aqui em Santa Maria, que eram as escolas que existiam na época. Quando ele sai daqui, já até um ensino secundário estava sendo instalado, mas o que existia mesmo era o que chamava primário. Então, você fazia o primário e depois você ia fazer ensinos maiores, né, aqueles preparativos para quem queria fazer faculdade. Então, na minha cabeça, porque não há registro histórico sobre isso, o Felipe fica aqui até concluir o primário, porque ele tem mais ou menos 12 anos. Estudou, digamos, dos 7 aos 12, 5 anos de primário. Depois ele vai para Porto Alegre, ele vai morar então aí sim com o tio, com a mãe, com os irmãos e tal. E lá ele vai fazer os preparatórios em Porto Alegre. Eu imagino que ele gasta ali de 1902 a 1906, 7, uns 5 anos de preparatórios. E aí ele entra na faculdade de farmácia. E aí são mais 3 ou 4 anos de faculdade de farmácia, e é só ali por 1909, 9 e 10 que ele vai para o Rio. Nessa altura o tio já tinha ido para o Rio, já não era mais farmácia, já era laboratório, e eles já estavam virando industrialistas. E aí que ele, já incorporado na Boêmia de Porto Alegre, digamos assim, naquilo que seria a roda literária da época, ele chega no Rio de Janeiro, não sozinho. Ele leva com ele pelo menos o Marcelo Gama, o Álvaro Moreira, eles vão meio que um grupo assim, muito ao redor do Felipe, que é quem tinha grana, né? E ele vai ajudar o tio no laboratório, já está formado em farmácia, e aí ele, de fato, vai se incorporar às roças do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa na trajetória do Felipe, é isso. Santa Maria, nasceu em 1900, aqui em 1912, Porto Alegre de 2 até 9, 9 e 10, depois Rio de Janeiro, e dali até ir embora para a França em 1932. Aí lá, depois eu desfecho. O Lucas, acho que tem um passo a passo aí com algumas imagens, e pode reforçar, eu acho que essas fases aí da vida do Felipe, e é legal porque também aqui vai ilustrar um pouco a nossa conversa. Tá, Lucas? Bom, quando nós começamos o nosso projeto em torno do Felipe, nós estudávamos especificamente um conjunto de cartas trocadas pelo Felipe, pelo irmão, pelos outros políticos do Rio Grande do Sul, que conspiravam a favor do que mais tarde vai se dar na Revolução de 30. Essas cartas datam de 1928 até poucos meses antes da Revolução. Então nós estávamos trabalhando justamente nessa organização das datas, colocação de notas de rodapé para falar sobre a biografia das pessoas citadas nessas cartas, organização, digitalização, etc. E nós sentimos justamente essa necessidade de falar um pouco mais sobre a vida do Felipe, né? Porque existem, de fato, muitas informações, mas tudo no formato de cronologia. Faltava talvez uma narrativa um pouco mais com unidade para poder falar a respeito disso, para que os eventos da cronologia fizessem sentido entre si e nós pudéssemos compreender um pouco mais sobre essa figura pública. Porque vejam bem, nós estamos falando aqui sobre a geografia de Santa Maria. Se nós formos a Porto Alegre, existe lá uma rua importante com o nome do Felipe. No Rio de Janeiro existe uma rua Felipe de Oliveira, no bairro de Copacabana. No centro de São Paulo tem uma rua Felipe de Oliveira. Aqui na cidade nós temos o concurso literário Felipe de Oliveira, né? Então nós percebemos que aqui, no caso do Felipe, nós percebemos esta homenagem que existe em torno dele no corpo das cidades, né?
Então a gente percebeu essa necessidade também de falar um pouco mais sobre essa figura, num processo talvez um pouco inverso do que acontece com a maioria dos escritores, né? Que é sair um pouco da obra para mostrar isso na cidade. E aqui no Felipe a gente já percebe que isso de alguma forma aconteceu aí, principalmente ao longo da década do século XX. Então, para tentar trazer um pouco mais de coerência nesse sentido da vida, o Pedro já havia falado aqui muitas coisas em torno dele, importantes, como o fato do assassinato do pai dele, quando, enfim, ele ainda nem havia nascido, como isso vai marcar, de fato, a sua formação, os 12 anos que ele passa, então, aqui em Santa Maria, né, e todo mundo sabe que esse é um período super importante no desenvolvimento humano, né, um período que, de fato, nos forma em todos os sentidos. Vai, de fato, para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre ele forma aquilo que vai ser chamado o Grupo dos Sete, que eram 7 poetas que se encontravam não em um espaço fechado, se encontravam em praças públicas, onde é a Praça Dom Feliciano hoje, e discutiam sobre poesia. O Felipe também tinha um interesse muito grande em outras artes, já escrevia para o Correio do Povo na época, enquanto morava em Porto Alegre, e fez então parte desse grupo que tinha como um dos seus componentes o Álvaro Moreira, que é um poeta super destacado depois, para ganhar grande projeção nacional, e o Eduardo Guimarães, acho que são os nomes fundamentais desse grupo dos 7. Desse momento, nós temos uma primeira imagem, essas imagens aqui a nossa pesquisa aqui recolheu, né? Então, assim, nesse sentido a pesquisa também é interessante, da gente poder encontrar essas imagens que estavam de alguma forma perdidas nos jornais, nas revistas da época, a gente conseguir trazer isso novamente em volume e mostrar para o público, né? Essa é uma foto, por exemplo, que tem o Felipe lá, né, bem à esquerda, ao centro o irmão dele, o João Daut, que é chamado de João Daut de Oliveira. É importante não confundir o João Daut de Oliveira, que era o irmão, e o João Daut, filho, que era o tio dele, né? Então essa confusão sempre acaba acontecendo. E o Álvaro Moreira. Isso aí, enquanto eles moravam em Porto Alegre, né, o Felipe, durante esse período, vai fazer o curso de farmácia e vai seguir, de certo modo, os passos do tio. Importante aqui destacar também que o tio, o João Daut Filho, vai ser um dos grandes empreendedores aí do Brasil, vai ser um dos primeiros a desbravar a indústria farmacêutica, né? E vai criar certos produtos que fizeram muito sucesso, principalmente na primeira metade do século XX. Né? Muito famoso, se fala muito sobre o Bromil, depois eu vou mostrar algumas imagens, inclusive do Olavo Bilac fazendo propaganda para o Bromil, a saúde da mulher, que era um regulador menstrual, e também uma pomada, que era a pomada boro-borácica. Inclusive a boro-borácica foi o primeiro medicamento a ser feito e que viabilizou muito a criação dessa indústria. Então esse é um período em que o Felipe começa a produzir poesia, forma-se em farmácia, começa, enfim, a criar uma rede de artistas que, enfim, acabam então indo para o Rio de Janeiro de alguma forma para poder completar ali o seu destino, né? Tanto como empresário como também como poeta. Já temos mais algumas imagens aqui, você pode passar para nós. Aqui é o momento em que o Felipe jovem, também essa foto a gente recuperou, né? Uma foto que mostra o Felipe chegando no Rio de Janeiro. Ele chega bastante jovem, 20 e poucos anos, né? E ele vai chegar no Rio de Janeiro já com o primeiro livro escrito, não é mesmo, Pedro? Ele já chega com... E é um título emblemático, de fato, porque o nome do livro é Vida Extinta. É como se ele tivesse deixado para trás aquela página de Porto Alegre e escreve, então, publica esse livro chamado Vida Extinta, que é um livro ainda marcado pelo simbolismo, né? Um livro assim que ele é moderno no sentido amplo da palavra, considerando o simbolismo como uma das manifestações já da modernidade, mas é um livro que carrega muito aquela linguagem um tanto preciosista do século XIX, principalmente também na sintaxe. Tá? Mas é um poeta jovem, vocês podem ver pela imagem. Essa é a revista Fonfon, que era um dos principais veículos de divulgação da cultura no Rio de Janeiro do período, e faz uma matéria de página inteira aqui mostrando o
o Felipe de Oliveira, um pouquinho da poesia que ele vem produzindo, os poemas do Vida Extinta, enfim, né, aquilo que ele vai publicar em 1911. Ele chega em 1910, 1911, então ele publica o Vida Extinta e começa a trabalhar na revista Fonfon. Ele começa a publicar numa coluna, Croquis às Pressas, que ele assina sob o pseudônimo de Gavarni, né, que era um ilustrador lá do século XIX. Então esse é o Felipe aí, chegando no Rio de Janeiro, já formado em farmácia, trabalhando junto com o tio e fazendo com que, enfim, a indústria deles cada vez mais alcançasse espaço na capital federal. Temos mais algumas imagens aqui, Gerson, vamos ver o próximo. 1924, o Felipe é o centro, ao lado o Álvaro Moreira, na verdade 22, perdão, é o ano da Semana da Arte Moderna. O Felipe vai fazer a primeira viagem à Europa, ele vai com o Álvaro Moreira, né? Ele vai repetir essa viagem em 24, junto com os familiares. Lucas tinha feito uma viagem em 13. Perdão, eu estou confundindo, desculpa, é 1913, né? Depois ele vai, mais tarde, na década de 20 com a família. 1913, então, ele está aí com o Álvaro Moreira, né? E a revista Fonfon também vai registrar esse momento. Então, 2 anos depois da publicação do livro, o Felipe tem essa primeira experiência. E o Álvaro Moreira recupera muito bem essa viagem deles no livro de memórias que ele publicou, né? As Amargas, não, que é o livro do Álvaro Moreira. Ele fala muito sobre a memória do Felipe, sobre a experiência que eles tiveram enquanto jovens, e fala bastante dessa viagem, conta algumas histórias, até algumas engraçadas, né? Então, 1913, né, quando o Felipe, então, vai pela primeira vez à Europa. Aqui, dando um salto temporal, aí sim ingressando na década de 20, é um momento importante porque o Felipe começa a chegar numa fase mais madura, ou seja, ele chega adentrando a década de 20, ele vai também ingressando nos seus 30 anos, começa a fazer parte, sim, de uma roda social de elite no Rio de Janeiro, e isso tem a ver também com o progresso dos negócios da família, porque o Felipe ele ficava responsável principalmente pelo marketing da Daut de Oliveira, né? E isso ele faz com que ele então circule nas grandes rodas sociais que existiam na época e fazia parte da cultura. Essa foto acho que ela é emblemática para mostrar isso, porque ele divide aqui a imagem com o casal Santos Lobo, que viviam num palacete onde hoje é o Parque das Ruínas, que é um parque cultural super conhecido no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. E esse casal Santos Lobo eram os principais mecenas da cidade, né? Então eles patrocinavam muito da arte que se era produzida na época. E além deles também o Freitas Vale, né, que era um político, mas também mecenas no Rio de Janeiro e viabilizava aí a maioria das publicações dos autores da época. O Felipe está integrado a isso e a coluna social acaba revelando isso muito bem, né? Uma foto que sai também pela Fonfon e recupera um pouco a imagem do Felipe. Aqui numa foto que também até então a gente não tinha sido publicada, talvez a única foto que nos mostre, né? Até hoje não tinha uma foto, uma imagem que vinculasse a imagem do Felipe com o tio. E aí nós temos essa imagem, uma imagem muito importante com o tio Jango, né? O João Daut Filho ao centro, o Felipe e o irmão do Felipe, que era o João Daut de Oliveira. Também em uma dos eventos, né, protagonizados por eles. A empresa sempre teve uma relação muito forte com a cultura, né? Talvez muito por obra do Felipe. Eles publicavam um almanaque na época, que era um almanaque A Saúde da Mulher, que era um dos produtos que eles vendiam. Até hoje é vendido, na verdade, A Saúde da Mulher, nas farmácias, né, como regulador menstrual. E eles tinham esse almanaque no qual eles veiculavam, eles publicavam coisas ligadas à moda, comportamento e muito depois eles faziam concursos literários. E isso, em 1922, vai ficar tão volumoso, tão importante, que eles acabam fundando uma própria gráfica para poder viabilizar a publicação desses almanaques.
né? E esses almanaques ali, eles publicavam não só os pequenos autores, como os grandes, fundamentais autores, Drummond, Graciliano Ramos, muitos contribuíam, às vezes publicando, às vezes comportando-se como júri, né, dessas obras que eram publicadas. Aqui uma imagem do Felipe ao canto e o tio, né, num dos lançamentos do Almanaque A Saúde da Mulher, foi feito pelo Felipe também, uma imagem que a gente recuperou. E aqui o próprio almanaque, né, para vocês terem uma ideia. Esse almanaque é de 37, ou seja, um pouquinho depois da morte do Felipe, mas aqui a gente consegue perceber bem a publicação do almanaque centrado na venda desse produto específico, que era a saúde da mulher, mas também na contracapa o Bromil, que ficou muito, muito famoso, né? Era talvez o produto que mais vendia, e também o Bromil, até pouco tempo atrás, ele era vendido. Eu fui à cata desses medicamentos, Santa Maria, que eu achei só a saúde da mulher, o Bromil, eu não sei se ele está sendo mais fabricado, mas tem imagens na internet do laboratório e imagens bem recentes. Esse é o almanaque que era vendido. E essa aqui é uma pérola, né, do Olavo Bilac, contratado em 1913, ou seja, logo quando o Felipe chega, né, no Rio de Janeiro, contrata o Olavo Bilac, que publica isso, né, curou-se com o Bromil, e dizendo assim: tendo a maior satisfação em declarar que, sofrendo de uma bronquite pertinaz, fiquei radicalmente curado com o uso do Bromil. E ele mais engraçado, né, porque mais tarde ele vai publicar também uma paródia de Os Lusíadas com o Bromil. Ele troca lá as armas e os barões assinalados, ele troca por os homens de pulmões martirizados. E aí tem todo o poema lá, né? Todo não, é evidente, mas assim, as duas primeiras estrofes, que são bem conhecidas, não sei se foi ele, né, o próprio Olavo Bilac, mas enfim, com a imagem dele, tem os bromilíadas. Ele chama os Lusíadas, ele chama de bromilíadas. Para a gente perceber também como a literatura cumpriu um papel fundamental. O Olavo Bilac era uma espécie de estrela mesmo na sociedade, né? Talvez hoje fosse uma outra figura contratada para fazer esse papel. Mas o Felipe, fazendo um pouco esse intercâmbio, né, entre os negócios empresariais e a literatura, ele se aproxima desses autores, como é o caso do Olavo Bilac na década de 10, depois mais tarde eles vão se aproximar de outros nomes, como eu citei, como Drummond, por exemplo, e sempre vão manter um tipo de relacionamento com a cultura e com a literatura. Esse caso do Olavo Bilac, ele é fundamental para a gente entender como isso acontece. E o Felipe também, isso é importante que se diga, né? Ele vai cumprir um papel muito importante no próprio marketing no Brasil. Ele vai fechar um contrato no ano de 1922, e aí para a gente perceber como é importante a figura do Felipe nesse cenário de modernismo e de modernidade, acima de tudo, né? Ele vai fechar um contrato muito importante, valia mais de 1.000 contos de réis, que vai ser o primeiro contrato a incluir mala direta, outdoor. Eles vão ser responsáveis pelos primeiros painéis luminosos, que até hoje fazem muito sucesso lá em Londres, né? Quer dizer, eles vão ser um dos primeiros a ousar também nesse campo, e muito obra disso era Felipe de Oliveira. Aqui, aí a gente parte por uma outra faceta do Felipe, que é a relação dele com os esportes, né? O Felipe, além de empresário e escritor, ele dedicava muito do seu tempo aos esportes, principalmente os esportes náuticos, que naquela época, principalmente no Rio de Janeiro, faziam muito sucesso. A pensar que os grandes clubes de futebol começaram como clube de regatas, né? O Vasco da Gama, o Botafogo, o próprio Flamengo. Ele ajudou a remodelar todo o clube Guanabara, que era muito forte na época também. Participava de corridas de automóveis, né? Tinha relação com esgrima, depois vai ser criado inclusive um prêmio com o nome dele. Tinha relação com o remo, né? Até temos registros de que ele ensinou cantores da francesa a jogar peteca.
Então ele tinha essa relação muito grande com os esportes, e isso vai ser muito colocado na voz das pessoas que o conheceram. Logo depois que o Felipe morre, é lançado um livro chamado In Memória, que ali vai reunir depoimento de várias pessoas que conheciam, que eram amigas do Felipe, que falam sobre ele. E assim, quase que unanimemente, eles falam sobre a relação do Felipe com os esportes, né? Acho que era um fato bastante importante na vida dele. Gostaria de mostrar mais algumas imagens, e passar a palavra para o professor Pedro de novo, para vocês terem uma ideia do que a gente conseguiu coletar e da importância dessas imagens no sentido de recuperar a biografia do Felipe. Essa imagem, né, é uma imagem que também até hoje é inédita, que a gente está trazendo aqui também como divulgação dos resultados da nossa pesquisa, né? Uma imagem muito importante, muito interessante que se tem do Felipe. Temos mais algumas. Essa aqui é uma imagem mais conhecida, né? Essa eu encontrei numa revista na Biblioteca Nacional, quando fui ao Rio de Janeiro, uma revista que, enfim, não sai da biblioteca, né? Então, a importância da pesquisa mesmo. Revista Bazar, de 1933, uma foto bem interessante do Felipe, né? E essa aqui também, quando ele para minha surpresa, né, para nossa surpresa, ele participou de um carnaval no Copacabana Palace, e a mulher à direita foi a primeira esposa do Otávio Guinle, que foi quem criou o Copacabana Palace, né? Um carnaval já, assim, fase final da vida do Felipe, já com mais de 40 anos, ele morre com 42, talvez aí ele tivesse 40 anos, né, no carnaval de 32. Bem interessante também essa imagem recuperada do Felipe. E aí então, ingressamos nos anos 30, ele conspira a favor de Getúlio. O Felipe é o criador dessa legenda, que permitia a comunicação em código entre os membros, né, feito por ele. A gente tem imagens também de cartas enviadas com o código que ele cria. Essa imagem é bem importante de recuperação. E aí a foto final dele, né, que é a foto que ele já estava no exílio. Isso foi publicado no livro In Memória. Logo depois da morte dele, em 1933 mesmo, sai o livro, né, em homenagem à sua memória. Ali uma foto que ele tirou, já estava em Paris. Ele é exilado porque ele fica ao lado de Getúlio. 2 anos depois ele fica ao lado dos paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932, né? E em resultado disso, como consequência, ele é exilado em outubro de 1932 e falece em acidente automobilístico em fevereiro de 1933. Ou seja, poucos meses depois de ter deixado o Brasil, ele acaba, enfim, tendo esse acidente. Que é um fato também que a gente recuperou, né? Ele estava com uma outra pessoa, estava com um homem, um amigo, e esse homem que estava na direção era um senhor que pelas informações, ele era diretor de uma companhia de seguros muito importante do Rio de Janeiro, né? E ele que estava na direção. O Felipe é o único que morre, inclusive o motorista tenta salvá-lo, né, de alguma forma. Ele é levado até o hospital, mas ele não resiste, né? Ele acaba falecendo. Aqui um pouco das informações que a gente recupera do Felipe, da sua morte, a comoção que isso gerou, a chegada do corpo dele mais ou menos um mês depois da morte dele. Morre nos arredores de Paris, o corpo é trazido para o Rio de Janeiro. A revista Fonfon faz uma homenagem a ele, né, mostrando um pouco da repercussão dessa morte. E foi feita uma contratação, digamos assim, né, da família de uma artista de origem grega, Adriana Janakopoulos, que fez o jazigo dele, né, um mausoléu aí muito bonito, no cemitério de São João Batista. Está lá até hoje, né? Tem mais uma foto com os detalhes aí. Para finalizar as imagens, um quadro do Tarsila do Amaral foi feito, né, foi feita com a imagem do Felipe.
também logo depois da morte dele. E eu acho interessante, tem um quadro da Tarsila e tem um quadro do Portinari, que é o próximo. E a gente vê a diferença da visão deles em relação ao Felipe, né? Na imagem da Tarsila, um sujeito mais meditativo, talvez até um pouco mais velho do que ele era, imagens mais escuras, ele num ambiente de biblioteca, né? Um amarelado, um marrom. E a próxima imagem, que é do Portinari, é ele a céu aberto, assim, e a relação dele com os esportes náuticos ao fundo. Então são duas imagens bem diferentes, que dão uma ideia diferente do Felipe, né? Também acho que é muito interessante. Eu vou passar para o entrecruzamento, mas vamos falar da poesia dele, eu acho que já fica melhor, né? Então vamos tentar situar também a dimensão do Felipe nesse contexto da década de 20 da semana. Bom, para concluir aqui, certo, sem me alongar, depois se vocês tiverem assim, alguma curiosidade, algum comentário, alguma questão, a gente pode abrir um pouquinho aí. Aqui, rapidamente, a obra do Felipe, né, o conjunto da obra do Felipe, começando lá por Vida Extinta, certo? Primeira edição, que é de 11, depois teve uma segunda em 37, o Lanterna Verde tem edição de 26, depois 33, depois 43. Faltaram aqui a 80, né? Depois de 80 e depois faltou a última ali, né? Que é. Eu coloquei aqui embaixo a obra completa. Tá, aí já está na obra completa. E depois, assim, tem teatro, outros de prosa, porque aí, depois que ele morre, ali em 33, entre 33, 34 até 44, vai existir no Rio de Janeiro, subvencionada pela família, a chamada Sociedade Felipe de Oliveira, que é responsável assim, pela reedição de várias obras e tal, obras de homenagens, obras que ele já tinha publicado e tudo mais. Eu recortei, por favor, Gerson, aqui, para vocês verem rapidamente alguns poemas do Felipe. Esse poema abre o Vida Extinta. O poema se chama História Real dos Meus Amores. Eu tive a iniciação para a alegria num templo primitivo de paisagem, em que num fundo aberto de Bahia, da argila das montanhas emergia a forma azul de um ídolo selvagem. Essas imagens, não é, que tem a ver com paisagem, mas não com uma paisagem facilmente reconhecível, mas parece assim com alguma coisa que vai para extrapolar aquilo que é da paisagem conhecida e muitas vezes volta quase para uma era anterior da existência da natureza, do globo, é recorrente no conjunto da poesia do Felipe. Aqui, muito ligada a esta coisa que vem do fundo do poeta, das sensações, não é? Numa pegada um pouco simbolista, com uma força simbólica dessas imagens. Depois, vamos adiante, eu separei alguns poemas do Lanterna Verde. Este, o epitáfio que não foi gravado, é o poema quase sempre referido em relação ao conjunto da obra do Felipe. O Lanterna Verde 26. Isso, o Lanterna de 26. Já é considerado assim, modernista, o outro seria simbolista. Essa classificação eu acho um pouco complicada também, né? Mas enfim. O Mário de Andrade diz que esse é um dos poemas mais bem executados da poesia brasileira. Ele é muito interessante porque ele tem dois planos, uma espécie de quiasmo, ou seja, forma um X ao contrário, porque todos os que sentiram quando a morte entrou com um frêmito apressado de retardatária, a que tinha de morrer, a que esperava, fechou os olhos fatigados a assistirem ao mal entendido da vida. Então, esta imagem, né? Uma mulher a que tinha de morrer e morre. O poema diz assim, ó, os que a choravam sabiam nascer em pecado, consoladora dos aflitos, corpo sem desejo, quer dizer, a ideia da pureza desta figura. Adiante ali, ainda é o poema. Ó, a que tinha de morrer fechou os olhos para sempre, e aos que a choravam, agora vem o contrário. Nunca souberam de alguém que foi de todo junto ao leito, à hora do exausto coração parar, o mais distante, o mais imóvel, o que não soluçou. Fala de uma outra persona, a que está junto ao leito. Então você tem a pessoa que morre, né? Alguém que está junto ao leito, que
que silencia, que está quieto, e fala a consideração que os circundantes têm sobre a pessoa que morre, sobre a figura que morre, que a acham pura, imaculada, etc. Ainda adiante, Gerson, ainda o poema. Ó. O que estrangulou na garganta... Então, nunca saberiam, desse que está mais quieto, que ele é aquele que estrangula na garganta o grito dilacerado do solitário. O que depôs sobre a serenidade da morte purificadora a redenção do silêncio, como uma pedra votiva de sepulcro. O poema fecha nesses paralelismos que são assim muito interessantes, porque eles têm espécie de jogos de esconde-esconde, jogos de contrário, não é? Porque o mais quieto é o que tinha mais razão para gritar. Aquela que tinha a figura mais pura digamos assim, a que escondia uma face que talvez lá não fosse assim, dessa pureza que todos julgavam que de fato existisse. E o único que sabia disso é o que pareceu mais distante na hora de velar o corpo. Então, os jogos de máscara, os jogos de disfarces, estão muito bem concatenados neste poema. Assim. Alguns outros aqui. Esse é o famoso encruzamento de linhas, não é? Que tem o verso Lanterna Verde, que empresta título ao livro, Lanterna Verde, e também título a uma revista que foi publicada pela Sociedade de Filipe de Oliveira, que também chamava Lanterna Verde. E talvez os poemas do Filipe é um daqueles assim, bem alinhados com essa ideia do modernismo à la Filipe, não é? Que essa coisa do trem, não é? Essa coisa de rachar em duas metades o escuro, não é? A Lanterna Verde, que tem duas coisas no poema que são muito interessantes de compreender. Primeiro, o que é a Lanterna Verde, nesse contexto? É o semáforo. É o sinal de trânsito. Isso está ligado, está associado com a ideia de modernização da cidade, do motor, do próprio automóvel. Como é que ele se liga à história do trem? É com a ideia do encruzamento de linhas. O que é o encruzamento de linhas, na verdade? A moçada que está aqui não é muito da era do trem, não é? Aqui em Santa Maria, por exemplo, você tinha que passava o trem, vinha de Porto Alegre, uma composição subia em direção à Serra e ia até São Paulo, e a outra ia aqui para a nossa fronteira. Então, como é que o trem ia para um lado ou para outro? As linhas se cruzavam, uma por cima da outra. Então, o trem que vem de Porto Alegre, o sujeito que maneja a linha, ele tem que virar uma manivela lá para elas se emparelharem em direção, por exemplo, à Serra. Contrário senso, você vira para o outro lado, as linhas se emparelham em direção à fronteira. Então, ali é o encruzamento, isso é o encruzamento de linhas. E o semáforo tem que estar verde para o maquinista perceber que está legal para ele seguir em frente. Certo? Então é isso, quer dizer, esse é o poema futurista, é o poema da modernidade, do Filipe e tal, não é? O sinal verde, a máquina, o motor e tal. E vejam, ele é um cara adepto do automóvel, mas de certo modo está com a cabeça ainda na era do trem, não é? Que era também uma coisa muito recente e tal. E imagino que da infância dele também, né? Porque o trem chega aqui por volta de 1890, então eu acho que essa imagem devia ser muito presente assim, para o Filipe, essa imagem do trem e tal. Tanto é que, enquanto os modelistas de São Paulo vão falar do automóvel, o Mário tem lá coisas sobre o automóvel e tal, Gentileu Alcântara Machado também, o Oswaldo de Andrade também, quer dizer, a modernidade é a modernidade das ruas da cidade, o Filipe está com essa modernidade da máquina, do trem, é um troço interessante isso, assim. Mas aí, assim, pela estrutura, não é? Aqui o disco final, como se fosse os trilhos, também é muito interessante. E esse poema também tem uma coisa que é muito presente nessa poesia moderna do Filipe, que é uma tiradinha final, assim, meio que uma ironia. Eu chamo isso de didascália, sabe? É o ator que falou, e aí ele vira pro público, assim, ele bota a mão de lá, dá uma piscada, assim, faz um pequeno comentário, assim, meio irônico, né? Porque ele fala lá do trem que tem força, que cospe pela boca da chaminé, essas figuras grandiosas, assim, né, lá Filipe de Oliveira. Depois ele faz um comentário lateral, assim, no final. O poeta parece que dá uma piscada pro público e diz assim, olha, mas se o maquinista fosse daltônico, a locomotiva teria parado. Sabe? Faz uma piadinha no final, ali, assim, faz um contraponto. Isso tem muito na poesia dele, tem muito. Né? Essa poesia moderna dele tem muito essa coisa, assim, parece que ele se engaja com essa coisa do moderno e tal, mas, bom, ele se reserva também essa voz do poeta, né, que dá uma brincadinha com esse negócio aí.
Depois, Cenário de Louça de Cristal. Eu gosto desse poema aqui, porque esse poema é o poema da praia. Esse poema, e aqui também tem essa ideia da força imagética da poesia do Felipe, que era uma coisa cromática, assim, um troço maluco. Né? O hábito da praia está instituído não faz muito tempo assim, no Rio de Janeiro, né? Na época, a praia pública, né? A frequência da praia, sobretudo da classe do Felipe e tal. E ele faz um poema, Cenário de Louça de Cristal, que é um dia de sol na praia. A onda e algazarras esposam girândolas sonoras. As serpentinas dos risos sem compasso se arremessam de lado a lado, estendem no azul redes aéreas de rumores eufóricos. Esse som que estende a rede aérea, essa imagem está depois do Ferreira Goulart, essa imagem está no João Cabral, o galo, né, que estende o canto da manhã. Interessante essa ideia da rede aérea. Interessante também jogar com essa coisa assim, né, da algazarra, como se fosse também a algazarra de carnaval, das serpentinas que joga no salão, né, e pensar nisso, mas pensar a partir da imagem do som, né, como se esse som fizesse essas redes cruzadas aéreas. A onda bate, a onda que tem um duplo sentido, né, que é a onda do mar, mas é a onda desse movimento. A cadência no seu gongo líquido, a coisa do som também, e som moderno aqui, não é tanto som de orquestra, mas sabe, essa música que já parece que tem uma batida aqui, né? Ele vai falar em fermata, depois, ó, fermata sem fim, que essa coisa, estou pensando em Glenn Miller, estou pensando nessa coisa da orquestra, do sopro, da batida, fermata sem fim, pasta melódica, em que se fundem e se amaciam todas as notas do alarido. É um concerto moderno, público, não é? Ao ar livre. Amanhã ressoa, o mar redondo é todo um copo de cristal, vibrado pelo atrito dos dedos luminosos. Força imagética, força da imaginação, força da metáfora, não é? O cristal com uma espécie de copo, não é? Que amanhã brilha, onde os dedos podem tocar. Eu acho no Cenário de Louça, pode ir em frente já, vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu coloquei um pedacinho. Ó. Amanhã põe brunidos de faiança. Faiança é cerâmica, né? Cerâmica batendo. No mosaico desmanchado sobre a areia, são os corpos, as cores sobre a areia, mosaico desmanchado sobre a areia. As tintas se interpenetram, móveis, tem uma coisa sensual nesse movimento das cores, é metonímico, na verdade é o movimento dos corpos, né? Puzzle vivo, eu quebro a cabeça, ó, puzzle vivo, que a vaga empurra e espalha, e as cores correm, chocam-se, repelem-se como uma grande bola de mercúrio desagregada em gotas coloridas. O sol como grande bola de mercúrio é uma metáfora interessante também, criativa. Então essa é a força da poesia do Felipe. Acho que isso aqui é suficiente para mostrar para vocês assim, não é? Sobretudo o destaque de Lanterna Verde. O curioso, assim, quando a gente olha o conjunto da poesia, vamos falando só para fechar aqui, para não dizer que não falamos de Semana de Arte Moderna, né? Como é que esse livro entra aqui na brincadeira? O Felipe é um poeta que vai para o Rio, ele estava lá quando foi em 1910, o Lucas falou, com um livro já escrito. Era um cara que aqui em Porto Alegre lia Cesário Verde, Matthew Link, Oscar Wilde. Ele está ligado, assim, nesta vanguarda europeia, mas que não é aquela vanguarda dos manifestos lá de São Paulo. Não é? Ele está atualizando, assim, com um guri que tinha aprendido francês, tem um grupo ali muito interessante, eles são 7, se reúnem, escrevem poesia e tal. E é um livro que a gente... é moderno. Eu acho que o simbolismo é moderno. Né? Todo mundo, o simbolismo é o pedra de toque da modernidade. Só no Brasil tem essa coisa que simbolismo para um lado e modernismo para o outro, por causa da Semana de Arte Moderna, por isso. Certo? Então, assim, ele chega no Rio com essa onda de renovação. Participa da Fonfon, lá está o Mário Pederneiras, está o Homero Prates, não é? O Álvaro Moreira. É um grupo ali que faz essa coisa, que é uma coisa moderna, num Rio que está completamente moderno.
recebendo máquina, automóvel, cores, Fonfon, né? derrubando a Fonfon, que é a revista. Fonfon era uma referência ao ruído da buzina. Isso. Então, naquele momento, aquilo é moderno, aquele é o nosso modernismo. Aquele é o nosso modernismo. A Semana de Arte Moderna tem entre seus dois principais artífices Ronald Carvalho, que é o parceirão do Felipe, desde logo, e é o grande nome da intelectualidade brasileira. O Ronald é um cara, essa viagem de 13, o Felipe, o Álvaro Moreira, eles encontram o Ronald que está em Paris, estudando com quem? Com Henri Bergson. Onde? No Colégio de França. Então, quando o Ronald veio por ocasião da Primeira Guerra, é ele que traz o moderno. E o Rio de Janeiro, São Paulo a gente acha São Paulo moderno hoje por subtração, mas na época isso é anacrônico. O Mário reconhece isso em 42, naquela conferência que ele fala da Semana de Arte Moderna. Ele diz assim, aquilo lá só chocou porque era São Paulo, uma província desse tamanho. Se fosse do Rio, ninguém ia dar bola. O Rio já era moderno, como diz o Rui Castro. Então, essa turma que faz o moderno, esse é o modernismo dos anos 20, esse aqui. Não é aquele lá do ódio burguês, da pauliceia desvairada. Agora, claro, a pergunta que não quer calar é assim, quer dizer, como é que uma coisa que foi tão moderna naquela época, hoje nos parece pouco assim envelhecida e tal, não ficou na história da literatura, são autores que a gente conhece pouco, laterais, não estuda e tudo mais. Pois é, essa é uma pergunta de fato muito difícil de ser respondida. Agora, isso veio muito a debate nesse ano do 100 anos da semana. Né? Voltou vários autores, o nosso colega aqui, Luiz Augusto Fischer, da URGS, entrou numa polêmica grande aí com os paulistas sobre isso e tal. Eu li um artigo longo do Wisnik, da Folha, e ele fala uma coisa que eu acho que é interessante perceber. Sabe? Tinha uma ideia de renovação, que era uma renovação por dentro, uma renovação chique, não é? Da qual o Felipe e todo o grupo dele participa. Então, assim, e é um projeto político. Isso vai lá na Revolução de 30, não é à toa que o Felipe entra de cabeça nesse troço e acaba exilado depois por causa disso. Que é uma relação conservadora, naturalmente, aos nossos olhos. Não é? Mas é assim, os caras que fizeram Copacabana Palace, que faziam, modernizavam o Rio de Janeiro, que intronizavam a moda, etc, etc. Quer dizer, isso é aquela moderna. E assim, a literatura que eles fazem é uma literatura que vem na sequência daquilo que é moderno, sobretudo em Paris. Na Europa, mas em Paris. Que é esse moderno elegante. Isso é ser moderno. Você não perde a pose. Muito elegante. Olha aquela fantasia do Felipe no carnaval com a senhora Guinle. Aliás, vocês procurem na internet, aí vocês vão encontrar um documentário excelente sobre o Guinle. O Jorginho, né? Já é o descendente desse Guinle aqui. É magnífico e dá uma ideia para a gente do que foi o desbunde que era aquele negócio. Sabe? Os carnavais do Copacabana Palace, de outro mundo. Então, isso era ser moderno, é um projeto elitista de desenvolvimento do Brasil, de modernização das cidades, o Getúlio, a massa operária, Partido Trabalhista Brasileiro, quer dizer, essa é a modernização do Brasil daquela época. São Paulo, o que diz da Wisnik no artigo dele? O que os caras fazem é incorporar o cotidiano, sabe? Aquilo que o Oswald vai fazer, que o Mário vai fazer, São Paulo, comoção da minha vida, eu sou 300, o burguês líquido, o burguês da refeição bem feita, o burguês. Essa pegada, sabe? E que parece que tem mais sensibilidade para uma transformação que depois, com o passar do tempo, ela de fato se transformou mais vigorosa do ponto de vista da própria aceitação social. E a poesia paulista, ela fica um pouco como testemunha exatamente desse, sabe, de você talvez baixar o estilo, trabalhar com outros ingredientes, tirar essas imagens assim, grandiosas e tal da poesia, e fazer aquelas coisas que o Mário fazia, Laranja da China. O verso do Mário, Laranja da China. Aí ele escrevia cartas, eu morri de rir, ninguém nunca vai entender o que é, ele dizia nas cartas lá. Eu me divirto muito fazendo esses poemas. Laranja da China, gente, não é nada. Não existe laranja da China. Laranja da China é uma brincadeira que o pessoal fazia para,
fazer blague, sátira do hino nacional. E o Mário bota um verso dele lá no poema. E ele bota outros, vários desses assim. Sabe? Então, assim, jamais a gente encontraria na elegância do Filipe de Oliveira uma coisa dessas. Poesia para eles era outra. Estava olhando a coisa, olhando o mundo assim por cima. Então, eu acho que, para mim, assim, realmente, eu estou convencido que a problemática é toda essa. Agora, sim, por outro lado, isso autoriza com que nós desqualifiquemos essa poesia, que nós rebaixemos essa poesia, que nós desautorizemos essa poesia, que nós achemos menor essa poesia? Eu acho que não, sabe? E, na verdade, um pouco assim, né, Lucas? Eu acho que o nosso projeto tem um pouco esse toque, assim, da gente tentar entender também esses caras, ver esse período, assim. Por isso que interessa tanto essa coisa biográfica, por onde que eles circularam, onde estiveram, o que pensavam. Né? Porque é um pouco por aí. E é um joguinho de xadrez, é legal, assim, né? A gente vai... Primeiro vai corrigindo também. Eu vi que, por exemplo, o João Belém registra que o Filipe nasceu em 1891. O Beltrão já corrige para 1890, porque o Beltrão era mais criterioso, foi atrás lá, do atestado de óbito do pai, e da certidão do nascimento do Filipe, e por aí vai. Mas por muito tempo também estava errado ainda no Beltrão a data do Lanterna Verde, que aparece no Beltrão 28, ou 27, e no João Belém 28. E é 26, eu posso dizer isso para vocês, porque eu consegui um volume da primeira edição do Lanterna Verde, que não me consta que exista outro, pelo menos neste estado. Tá aqui. Certo? Isso aqui foi um lance de sorte mesmo, sabe? Eu andei muito atrás da obra do Filipe, fui na grande biblioteca do Guilherme César na época, quando ele era vivo ainda, Biblioteca Pública de Porto Alegre, a nossa aqui, a Casa de Memória do Edmundo. Não existe praticamente essa primeira edição. A gente sempre acha ali 37, que já era a Sociedade Filipe de Oliveira. Então, ela existe, essa aqui está em excelente estado de conservação, aquela da Pimenta da Veiga, do Rio de Janeiro, que é de 1926, está aqui, está escrito, pela Pimenta da Veiga, de 1926. Então, isso confere. Mas é isso, a gente vai, assim, aos pouquinhos preenchendo o verdadeiro quebra-cabeça, assim, desse negócio. Mas é interessante, e eu acho assim, Santa Maria precisa conhecer o Filipe, de fato. Né? Eu acho que merece, é uma personagem, uma personalidade, é uma personagem da cidade que assim, merece ser conhecido e reverenciado, sem dúvida nenhuma. Certo? E lido, uma poesia muito interessante, uma poesia boa de ler. Tem 3 livros dele de poesia, né? E tem a obra completa que está circulando aí. Jéssica, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos fazer uma outra edição, né? Já sabemos aí pela editora que a nossa já está se esgotando. Agora o Lucas também está entrando aí nessa brincadeira. E está vindo aí também outros projetos sobre o Filipe. O ano que vem é exatamente o ano do centenário da morte do Filipe de Oliveira. Então nós vamos ter muita coisa do Filipe, certamente, o ano que vem aqui em Santa Maria. E aproveito para reforçar o agradecimento ao pessoal da Frisbee, que foi sensível aqui ao tema. Né, para colocar o Filipe na agenda deste ano, que eu acho que é bem oportuno. Nós estamos aqui adiantando uma discussão que vai abrir forte aí em 2023. Vida e obra, né? A gente ir nesses 2 caminhos, percorrer os 2 e tentar uma iluminando a outra, sempre nesse caminho colaborativo entre elas. Estamos falando há 1 hora, exatamente. Então, assim, se vocês têm alguma questãozinha que querem colocar, podem ficar à vontade. Estamos encaminhando aqui o final da nossa conversa. Gerson já levantou a mão. Gerson é autoridade aqui. Já. Não, é uma curiosidade. Vocês chegaram a ver algum relato assim, mais detalhado sobre a causa da morte do Filipe? Assim, exato? O que tem de concreto foi um telegrama
enviado por este senhor que estava junto com Filipe. Ele escreve um texto, que é um texto, digamos, uns 2 parágrafos grandes, em que ele relata o que aconteceu, evidentemente, segundo ele. A gente não tem como realmente saber assim, que de fato aconteceu. Ele fala sobre um acidente que acontece fortuitamente, não era curva, não era nada. Ele fala sobre a má condição da estrada e que o carro ele teria perdido o controle do automóvel, o automóvel teria batido num poste telegráfico. E aí então ele diz que o Filipe ficou desacordado imediatamente, que ele esperou alguém passar pela estrada, e eles conseguiam levar o corpo do Filipe já desacordado até o hospital. No hospital tentaram recuperar a vida dele. Isso observe, né? Sim, deram injeções e tal. E um dos jornais, acho que o Diário das Notícias, falou que ele tinha ferimentos na cabeça, no ombro e no peito. São as informações que a gente tem. Assim. Mas tudo segundo esse relato. Né? E aí ele vai para Paris e depois ele vai para Paris e deixa lá nesse lugar, que é um lugar interiorano, o Filipe o corpo sendo velado já por senhoras de caridade. Tá. Vocês devem saber essa história. Eu entrevistei o Edmundo Cardoso pouco tempo antes dele morrer, né? Tava com um enfisema muito forte, né? Ele inspirava, eu tenho gravado essa entrevista. Isso que me intriga, né? Por isso que eu queria perguntar se vocês sabem dessa história, se foi um boato, como é que isso vazou, né? E o Edmundo falou o seguinte: o Filipe morreu que nem a Isadora Duncan, aquela bailarina, né, dançarina, que a Isadora Duncan, os carros eram conversíveis e a Isadora Duncan usava um Sharp grande e a Sharp enroscou na roda traseira do carro e foi enforcada, né? E ele disse: o Filipe morreu da mesma forma que a Isadora Duncan. E por isso eu pergunto. Isso a gente coloca na biografia como uma das histórias que se cristalizou de fato com a passagem do tempo. Entretanto, mais de na verdade foi o Globo, o Diário de Notícias e mais um jornal que eu não recordo o nome, os 3 publicaram essa mesma história, que seria não, a história do Vernois, esse cara que estava junto com o Filipe. A minha curiosidade é de onde é que pode ter surgido essa história? Né? Ela existe. Eu perguntei para o Brenner sobre isso. O Brenner é o historiador aqui, estou me faltando o primeiro nome dele agora. Enfim. E eles também ouviam essa história da Sharp, mas não soube dizer de onde. Ela surgiu em Santa Maria, me parece, sabe? Eu e o Lucas temos suspeitas dessa morte do Filipe, sabe? O Filipe tinha ido aos Jogos de Inverno, uma coisa assim, não é? Jogos de Inverno, na Suíça, né? Eles estavam voltando de lá. O Filipe é um sujeito assim, há poucos registros de namoradas na vida do Filipe, embora estivesse muito presente em rodas de senhoras, em atividades festivas e tudo mais. O Lucas levantou assim, a proximidade dele com figuras francesas que frequentavam muito o Rio de Janeiro na época, ele falava muito bem francês e tudo mais. E essas amizades masculinas dele eram muito frequentes, certo? Então, assim, claro que você não tem como recuperar isso, não há fonte nenhuma, a não ser algumas assim de passagem. Eu, por exemplo, tenho um comentário que o João Jango faz no Memórias, não é, da época em que o Filipe era bem jovenzinho, que foi para Porto Alegre, assim, meio gurizão, já fazendo farmácia, ajudava eles na farmácia, e tinha o Lagunilha, que é um castelhano, que era sócio do Jango, com quem brigaram, depois tiveram uma questão jurídica e tal, e ele disse que o Lagunilha fazia comentários maldosos sobre o Filipe. O Romeu Beltrão, nesse livro que eu citei, a cronologia, quando ele fala do Filipe, ele chama de boêmio desocupado, qualquer coisa assim. Na época, veja bem, 50, o Filipe não tinha, e o Beltrão conhecia pessoas que conheceram de perto na época ainda os familiares do Filipe. Então eu vejo que Santa Maria meio que torcia o nariz, assim e tal.
Por outro lado, quando você lê os depoimentos lá dos amigos, depois que ele morreu e tal, uma super figura, né, e tudo mais, empresário, não sei das quantas e tal. Então, a gente fica com uma certa suspeição, assim, dessas questões. E essa morte é ele e o cara, lá só no meio de uma estrada no interior da França, quer dizer, sabe, sei lá o que aconteceu, o carro bateu, se bateu, muito difícil, assim. E aí circulou aqui essa coisa da Echarpe, né? Eu acho que muito via de mundo, ele devia ter alguma fonte sobre isso, mas veja, já é uma narrativa sobre. A narrativa dos jornais é essa que o Lucas falou, não, essa narrativa da Saiu o mesmo texto nos vários jornais, porque ele enviou lá na Europa, né? Isso foi veiculado porque eles receberam, os jornais receberam e colocaram aqui. Há uma possibilidade, né, desse relato ter chegado, pode ter sido uma versão oficial. É bem comovente o texto, assim. Ele vê que é alguém que passou por um trauma. Ele conta aquilo com muito sentimento. Assim. O que aconteceu depois que o cidadão da Colônia de Seguro, que você levantou? Pois é, aí depois eu continuei pesquisando esse sujeito e mais tarde ele vai tomar um tiro. E tem um processo que corre, aí nos jornais vai atualizando sobre o processo. Ele acaba não morrendo também, mas ele veio para o Brasil logo depois e tem esse imbróglio, essa questão que depois vai... É interessante. Então a gente fica assim... E ele, na verdade, era da companhia, uma companhia grande Sul-América, de seguro, né? Sul-América, né? Sul-América de seguro, e ele era filho do diretor. Ele era considerado diretor, aparecia no jogo como diretor, ele era filho do diretor. Né? Provavelmente alguém também com muito dinheiro. Né? Sem falar que essa companhia não é muito segura. Gente, algo mais? Bom, tá bem. Professor, eu gostaria de saber a morte do Gaut. O pai do Felipe teve conotação política? Muita, Sim. completamente. Qual era o partido? E olha, é aquela facção do PRR ali, que tinha rachado com a facção do Júlio de Castilhos, e ela era comandada aqui no estado pelo Silveira Martins. Na verdade, eles eram monarquistas, digamos assim, mas eram facções do nosso Partido Republicano, na época, ali assim. E o problema todo é que o pai do Felipe tinha sido delegado de polícia aqui em Santa Maria, e ele entrou numa Ele manda prender. rixa, ele aprendeu um poderoso aí, da época, que teve preso em Porto Alegre, depois foi solto e ficou com muita raiva desse episódio e contratou um matador de aluguel para matá-lo. Por força disso, a família já tinha saído de Santa Maria. O pai do Felipe tinha sido nomeado juiz em São Borja e estava indo para o Mato Grosso. Eles só passaram por aqui por 2 semanas para o Felipe nascer, porque a Maria Adelaide estava assim, quase ganhando a nenê e tal, então eles ficaram aqui por 2 semanas e depois já nasceria o Felipe, a ideia era seguir em frente. Pois nesse intervalinho ali acabou acontecendo o assassinato, e isso tem muitos desdobramentos depois. Eu nem puxei essa história, é muito longa, mas vai ter vários desdobramentos na própria família, dali para frente e tal. E esse sujeito que mandou matar o Felipe, depois de 95, ele é assassinado, ele é morto na Revolução de 90. Bom, na mesma Revolução, de certo modo, né? Ele tinha se refugiado, acho que na Argentina, e quando estava voltando, disfarçado aqui para Santa Maria, ele foi pego aqui, ali no interior de Panciretã e tal, por uma patrulha, e foi descoberto, né, e foi sentenciado. Foi morto, porque ele já tinha certa encomenda assim, da morte dele. O coronel Royer morava aqui, tinha uma fazenda aqui, ali, do lado da Estância do Minuano, na saída aqui para São Cepé. Martin Royer, exatamente, é o próprio. Coronel. Isso. Mas ele era ligado ao Castilhos, ele era ligado à facção do Júlio de Castilhos, ao PRR. Você sabe que o PRR tem essa briga intestina interna ali em 90, isso dá a Revolução de 92, 93, né? Que é a revolução que abre o tempo e o vento do Érico Veríssimo. Certo? Aquela sobrado sitiado lá já em 95.
É a revolução que abre o tempo violento. Essa é a revolução mítica, violentíssima aqui no Rio Grande do Sul, com muitas mortes, degolas, a famosa revolução da degola. E eu, de certo modo, o pai do Felipe foi vítima desse clima, né, e dessas dissensões, certo? E o Jango teve que ir embora daqui depois também por isso, né, porque depois correu o júri e tal, aí tinha uma voz de prisão ao Jango e ele deu uma bengalada no delegado, derrubou o cara, quase matou. Fugiu vestido de mulher. Teve que fugir direto, foi para a Argentina. Foi pra Argentina. Ficou 2 anos fora, depois ele só passa aqui para vender a farmácia e foi embora para Porto Alegre. Foi assim, grandes emoções. Tá bom, gente? Muito obrigado. Daqui a pouco tem mais, né, Gerson? Um pouquinho tem mais. Então.